Qual o nome do senhor? Jorge. E? Simônia. O senhor é advogado? Eu sou advogado. E quando chegou na igreja, qual era a situação? Pode deixar que eu seguro. A minha situação era uma situação deplorável. Eu cheguei há 11 anos atrás com uma vida totalmente destruída, em todos os sentidos. Vida sentimental, financeira, econômica, familiar, todos os sentidos a minha vida não tinha sentido. Chegou formado? Cheguei formado, pós-graduado, eu cheguei formado em contabilidade, advocacia, eu era advogado e pós-graduado. E não tinha sucesso? Nenhum, muito pelo contrário, a minha vida era de vergonha. Eu tinha um título de advogado, mas uma vida qualquer, porque a sociedade esperava que o advogado fosse bem-sucedido, e eu não era. E, por conta disso, eu era infeliz nas demais áreas. E foi assim que eu cheguei. E o que o senhor fez para mudar isso? Eu conheci o altar. Eu entendi que o altar era o elo mais próximo com Deus e que ali podia mudar a minha vida. E eu comecei a investir no altar. Primeiro sacrifício. Primeiro sacrifício eu fiz de R$5.000, mesmo com dívidas que eu já tinha, eu consegui juntar R$5.000 e fiz esse voto. E na altura era o chão dos pés. Era mais do que isso. Era tudo o que eu tinha e mais um pouco para o futuro, até porque a dívida que eu tinha com R$5.000 eu não conseguiria pagar nem parte dela. Então eu resolvi investir no altar. E de sacrifício em sacrifício, como está? Sacrifício em sacrifício, eu fiz vários sacrifícios, seja de 5, 10, 15, 50, 100, 200, e foi. E aí eu fui também cobrando de Deus, fazendo e cobrando de Deus. E a minha vida sentimental, que era uma destruição, aos 44 anos eu casei, eu até estava pensando aos 44 do segundo tempo, eu casei, e aí eu fiz um voto com Deus, que tinha que ser uma mulher de Deus. E essa mulher, Deus, foi quem mandou, é a Simônia, que tem a mesma fé que eu, e graças a Deus a gente juntou a fé. Hoje nós somos duas pessoas da fé, e nós, hoje uma vida transformada financeiramente, espiritualmente, que é o principal de tudo. Nós temos hoje bens materiais, bens em todos os sentidos. Nossas áreas estão transformadas. Mas eu tenho o mais importante, a minha vida espiritual, o meu casamento, que é o segundo, espiritual, família, filhos na escola, na faculdade, patrimônio, escritório próprio, uma vida profissional decolando, viagens internacionais. O nosso casamento, o último, a gente está casado há 4 anos, a gente foi para o Caribe, Israel 2 vezes. Isso não foi Israel por comprar uma passagem, que é diferente. Nós fomos a Israel numa missão de fogueira santa, e nós dizemos que nós somos fogueiras, nós somos frutos da fogueira santa e temos autoridade para falar isso, porque foi a fogueira santa que mudou a nossa história. Último sacrifício? R$750.000, o mais recente. E vai parar de sacrificar? De jeito nenhum, a gente não para, porque nós aprendemos que é o caminho mais perto para uma felicidade completa, porque aqui tem cura, tem salvação, tem financeiro, nós temos tudo. Alguém pode até ter mais financeiramente do que nós, de um patrimônio que nós temos, mas a felicidade que nós temos, seja no casamento, seja com a nossa família, seja no trabalho, isso não tem ninguém que tem, até porque o mundo cai ao nosso lado, e nós temos, sim, problemas. Hoje tem um patrimônio de quanto? Hoje o nosso patrimônio, eu creio que de 7 a 8 milhões de reais, e nós chegamos com dívidas. Chegou sem nada. Absolutamente sem nada. E quando a gente fala que nós temos esse patrimônio, na verdade, eu e ela, nós temos consciência, nós não temos nada, porque não é nosso. Se hoje Deus falar assim, para o senhor pegar tudo, colocar no altar, como o senhor fez com aqueles 5.000 que eram os primeiros, foi o primeiro sacrifício, o que o senhor faz? Faria igual a Abraão. Eis-me aqui. Muito mais está chegando. Deus abençoe.